Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com pessoas que foram diagnosticadas com câncer, que estão passando pelo tratamento e que desejam se recuperar com menos interrupções no tratamento e com menos efeitos colaterais. Por falar em efeitos colaterais, na live de hoje eu resolvi trazer um tema que muitas pessoas de uns tempos para cá têm me perguntado sobre receitas, sobre como manejar esse efeito colateral, se é normal ter anemia durante o tratamento. Então na live de hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a anemia no câncer, né? Será que é comum? Será que é esperado? Será que tem o que fazer para minimizar, né, essa situação? E aí eu gostaria de estar conversando aqui um pouquinho com vocês sobre isso, tá bom? Então quem for entrando, vai me dando um oizinho para saber quem tá aqui me acompanhando na live, tá? E eu gostaria de saber de vocês também. Quem aqui está fazendo tratamento? Ou vai iniciar, né? Tá nessa fase de vai iniciar ou já iniciou o tratamento oncológico, seja radioterápico, quimioterápico ou algum outro. Você está nesse momento? Coloca aqui pra mim, porque essa live é pra você, tá bom? Então coloca aqui pra mim que eu quero saber quem está passando por isso. A Ingrid comentou que está fazendo tratamento. Legal, Ingrid. Então vamos conversar bastante sobre os pontos que merecem a sua atenção nessa fase, tá? Se mais alguém estiver passando por isso, coloca aqui, tá? A Vaida colocou. Cristina. Parado devido à baixa imunidade. Cristina, a questão da anemia, dependendo de quão severa essa anemia seja, né, você se encontra, também pode acabar interferindo aí na continuidade do tratamento. Então, é isso que hoje eu quero estar conversando com vocês, tá? Então, bom saber que vocês estão em tratamento e que essa live vai ajudar de maneira bem significativa essa fase que vocês estão passando. Então, pega papel, pega caneta, se prepara aí para fazer muitas anotações e tirar as dúvidas também, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, coloca aqui nesse pontinho de interrogação, nesse balão, coloca aqui para mim a pergunta de vocês que eu vou estar respondendo. Tá bom? Então, vamos lá. O que é a anemia, né, gente? Então, quando a gente pensa em anemia, a gente logo pensa naquele primeiro marcador que tem lá, né, no hemograma, quando o médico solicita o hemograma, que é a hemoglobina, né? Então, se a hemoglobina ela cai, então é sinal de que o paciente está anêmico, né? Então, normalmente esse é o marcador que nós ficamos de olho. Mas como nutricionista, né, oncológica, eu não posso me prender somente a esse marcador, que é a hemoglobina, tá? Então, tem outros marcadores que irá me revelar por que essa hemoglobina se encontra baixa durante o tratamento. Se é por uma inflamação, por uma deficiência de nutrientes, e qual nutriente é esse? Porque muitas vezes a gente pensa em anemia e ferro, né? E não necessariamente está relacionado ao ferro, tá bom? Então é isso que eu queria conversar hoje também com vocês. Então a anemia é uma queda, né, na produção ali de células sanguíneas, né, as hemácias, e essa queda ela pode ser por algumas razões, né? Uma das razões é a própria doença. Então, o próprio câncer, dependendo da sua localização e do seu estadiamento, ou seja, que grau ele se encontra, digamos assim, se está avançado ou não, isso vai acabar impactando no desenvolvimento de uma anemia. Então, muitas vezes, o paciente ele já se encontra anêmico antes de iniciar a químio, por exemplo. Então, nem tudo está relacionado à quimioterapia, né? Essa anemia, ela pode ser proveniente também do próprio estado do paciente, da própria doença, tá? E aí, quando essa doença, ela responde de maneira positiva ao tratamento, quando a gente consegue controlar a inflamação, né, natural da própria doença, a tendência também que essa anemia ela seja tratada, seja minimizada.
Agora, um outro ponto é sim a quimioterapia, né? A quimioterapia é um fator muito importante no desenvolvimento de anemia, não só de anemia, mas como a gente vem conversando aqui, né, ao longo das postagens e das lives, a quimioterapia ela afeta o sistema hematopoético como um todo, né? Então a produção de células no organismo como um todo. Então estamos falando de imunidade, falamos já de imunidade, agora estamos aqui falando de anemia. Então a quimioterapia, dependendo do local da radioterapia, também pode afetar, tá? Mas é mais comum a quimio, né? Os pacientes em quimioterapia apresentarem ali algum grau de anemia. E por que é tão importante nós conversarmos sobre isso? Porque a anemia, como eu disse no início da live, ela vai impactar não somente na continuidade do tratamento. Hoje mesmo, a minha secretária ela me ligou e ela disse: olha, Aline, uma paciente acabou de me procurar, ela está com uma certa urgência para marcar consulta, porque ela não vai poder dar continuidade à quimioterapia se o quadro de anemia dela permanecer do jeito que está. Ou seja, a gente pensa tanto em imunidade, né, mas a anemia ela também pode ser um fator importante para a interrupção do tratamento. Então, isso pode acontecer. E um outro ponto também são os sintomas provenientes dessa anemia, que são maximizados por outros efeitos colaterais, provenientes também das drogas quimioterápicas, por exemplo, e que impactam a qualidade de vida do paciente diagnosticado com câncer. Então, estamos falando de fadiga, estamos falando de perda de memória, raciocínio lento, né? Então aquela prostração, aquele cansaço, falta de concentração, então a concentração ela é abalada. E gente, isso é muito debilitante, né? Quem aqui tá passando por isso, né? Eu vi que algumas pessoas estão aqui em tratamento. Quem aqui se sente dessa forma? Que a memória já não é mais a mesma, que não consegue focar, né? Se concentrar ali na mesma tarefa ou atividade por muito tempo, que anda muito cansada, fadigada. E gente, a fadiga é um sintoma, é um efeito colateral que não é um cansaço leve. Hoje eu tô cansada, hoje, nossa, eu não quero fazer, hoje eu não quero sair. Não, a fadiga é algo que te impede, às vezes, de te levantar da cama, né? Que você não consegue ficar 5 minutos em pé lavando uma louça, que você não consegue tomar banho e ficar muito tempo. Por exemplo, tomando banho, né? Então você se sente realmente cansada, não só para fazer as tarefas que precisam ser feitas, mas para fazer as coisas que você gosta. Então isso acaba impactando, né, o emocional ali do paciente. Então essa fadiga ela tem outros porquês, né, outras razões, mas uma delas pode ser sim deficiência de nutrientes, pode ser sim uma anemia instalada. Tá? Então, por isso que é importante tratarmos dessa anemia. E uma coisa muito chata que já aconteceu comigo, e eu não sei se vocês já escutaram isso de algum profissional, ou enfim, de alguém de maneira geral, que olha, é assim mesmo, a anemia é um efeito colateral do tratamento quimioterápico, e não adianta a alimentação, não adianta procurar um nutricionista, não adianta tentar se alimentar melhor, porque é assim mesmo, é esperar melhorar. Vocês já escutaram isso de alguém? Que é só esperar melhorar, que não há nada que você possa fazer para melhorar esse quadro? Porque eu já escutei de pacientes que receberam essa informação de profissionais e é muito triste isso, gente. É uma situação muito chata, muito triste. Por quê? Porque às vezes essa pessoa ela até está motivada a melhorar a sua alimentação. Ela até encontra, na verdade, na alimentação, uma forma de ter esperança. Porque, né, você que está passando por isso, talvez se identifique com o que eu vou falar. Quando você recebe o diagnóstico de câncer, logo depois desse diagnóstico, você recebe muitas ordens do que você tem que fazer. E o que você deve fazer. Então você precisa fazer a quimio, você precisa fazer a rádio, você vai ser submetida à cirurgia. Só que você não tem controle de nada, né? Então você só recebe ordem, só recebe tratamento e você perde o controle. Você se sente vulnerável. E aí quando você pensa que, caramba,
Talvez o que eu como, as minhas escolhas possam me ajudar. Você pega as rédeas de novo do tratamento, você pega as rédeas de novo da sua vida, da sua saúde. Você se sente mais encorajado a dar continuidade porque é algo que você pode fazer por você mesmo, certo? E aí quando te falam, olha, não há nada que você possa fazer por você, é só esperar. É um balde de água fria, né? É realmente um desânimo. E eu falo isso por experiência. Em quase 10 anos atendendo o paciente oncológico, eu vejo esse desânimo. E aí às vezes a pessoa ela se encontra super motivada a melhorar os seus hábitos e escuta uma coisa dessa, e aí ela desanima e ela se mantém com a mesma alimentação, fazendo as mesmas coisas e muitas vezes piorando o seu quadro de saúde, muitas vezes piorando esse quadro de anemia. Então, gente, se vocês já escutaram isso, é errado, tá bom? Sim, a anemia, ela é esperada até. A anemia, ela é comum. Sim, ela é extremamente comum, mas ela não é desejada. E a alimentação, ela pode sim influenciar na melhora desse quadro. Não digo que em muitas situações vamos conseguir ali normalizar os parâmetros, né, próximo do que é o ideal. Mas a gente consegue minimizar, a gente consegue melhorar os marcadores para que esse paciente tenha mais qualidade de vida, para que você possa dar continuidade ao seu tratamento sem interrupções, entendeu? Então a alimentação influencia e muito no tratamento da anemia. Eu vi que teve uma pessoa aqui pedindo uma dica, né? Então, gente, as dicas eu vou dizer ao longo da live do que você pode fazer para melhorar esse quadro, tá bom? Mas antes de falar sobre alimentos, sobre o que vocês devem ou podem fazer, eu gostaria de deixar aqui um alerta, tá? Algo que é muito importante vocês terem na mente de vocês. Qualquer dica que eu venha dar aqui na live, que eu venha dar numa postagem, em algum conteúdo meu aqui da página, são dicas gerais, tá? Como eu comentei aqui no início da live, a anemia, ela pode ser desenvolvida por vários fatores e pela deficiência de mais de um nutriente. Então, eu como nutricionista, eu só vou conseguir dar uma orientação assertiva, eficaz e segura quando eu conheço para quem eu estou dando essa orientação, quando eu avalio essa pessoa, que daí eu vou conseguir entender o que está acontecendo com você e traçar a melhor estratégia nutricional, tá bom? Então, essa live não anula uma consulta com um nutricionista oncológico. Essa live não anula uma orientação individualizada, tá bom? Então, visto isso, vamos bater aqui um papinho, tá? Então, a anemia, como eu disse, ela pode ser devido à quimioterapia. E por que devido à quimioterapia, né? Porque a quimioterapia, ela pode acabar impactando na produção de células, né? Na proliferação celular das células sanguíneas. Ela pode acabar impactando na saúde intestinal, então prejudicando a absorção de nutrientes. Ela pode gerar uma inflamação, né? Aumentar a inflamação, né? Que a inflamação já é natural da própria doença, ela pode aumentar essa inflamação. Devido aos efeitos colaterais que impedem a ingestão alimentar, se o paciente não come bem, ele não come todos os nutrientes que ele precisa. Então, a quimioterapia ela pode impactar dessas maneiras, por exemplo, dessas formas, tá? Além disso, se o tumor for um tumor avançado e dependendo da região que ele se encontra, essa anemia ela pode ser mais forte, mais prevalente. Um outro ponto é essa questão da inflamação da própria doença e também da inflamação devido à química que eu comentei, né? Além disso, um outro fator que pode agravar a inflamação é a alimentação. Então, um paciente que já está inflamado naturalmente e ele se alimenta com alimentos inflamatórios, ele piora essa inflamação e ele pode agravar esse quadro de anemia. Além disso, sobrepeso, obesidade, que são quadros também inflamatórios, também podem agravar essa anemia. Então, pacientes obesos ou com sobrepeso têm uma maior prevalência de desenvolver anemia. Então, é muito importante que durante o acompanhamento nutricional,
a gente observe isso também. A gente module essa cascata inflamatória a partir dos alimentos, a partir de uma dieta com uma característica anti-inflamatória. Então não é só suplementar, percebam, não é só ir lá e prescrever ferro, não é só ir lá e mandar comer mais carne, não é assim que funciona. Nós precisamos entender o que está acontecendo, é o intestino, é a inflamação, né? Como nós vamos tratar então? Qual é o melhor suplemento? E outra, é ferro realmente que está faltando? Né? A anemia não necessariamente é por ferro, por uma deficiência de ferro. Pode ser devido a uma deficiência de B12, por exemplo. E aí, falando em B12, tem outros fatores que temos que observar, né? Para tratar essa anemia. Um fator é a questão gástrica. Então, primeiro, é um tumor gástrico, foi feita uma ressecção desse estômago, foi retirado totalmente esse estômago, parcialmente. Esse paciente toma omeprazol, pantoprazol, né, toma algum medicamento, alguma bomba de próton, porque vai impactar nos fatores intrínsecos do estômago que atrapalham a absorção de B12, por exemplo. E aí? Aí eu fico suplementando o ferro, na verdade o problema é B12, entendem? Então a gente precisa identificar a causa dessa anemia para que daí sim possamos tratar da melhor forma. E não somente olhar o hemograma, mas ver o paciente como um todo. Quais são os medicamentos utilizados, a quimioterapia, se já fez cirurgia, como que foi essa cirurgia, como que está a ingestão alimentar, quais são os efeitos colaterais que esse paciente está apresentando durante o tratamento, né? Tá tendo muito quadro de êmese, por exemplo, né? Tem vomitado muito, isso pode impactar também na absorção de nutrientes, diarreia, o intestino ele está inflamado, então a gente precisa analisar tudo isso, tá bom? E aí, eu tô recebendo aqui de vocês alguns comentários, então deixa eu dar uma lida aqui nos comentários e se vocês tiverem pergunta, coloquem aqui no pontinho de interrogação, tá? A Irene perguntou sobre imunidade e leucócitos. Irene, tem uma live minha só sobre imunidade, tanto aqui no meu IGTV como no meu canal no YouTube. Então, se você não me segue no YouTube, vai lá no meu canal Nutricionista Aline Barreiros, que tem uma live só sobre imunidade. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? Ó, uma das nossas seguidoras, uma seguidora minha comentou assim: na semana que eu faço quimioterapia, não consigo comer e fico com um gosto muito ruim na boca. Me dá uma dica do que fazer. Essa inflamação, ela é para todos os tipos de câncer, em todos os locais do corpo? Sim. Sobre o gosto amargo, manda a perguntinha aqui que no final da live eu respondo, tá bom? Sim, essa inflamação é para qualquer tipo de câncer. O câncer, ele é uma doença inflamatória. Naturalmente, você já está inflamado por conta da doença, tá bom? É claro que dependendo do estágio desse tumor, essa inflamação ela pode ser maior. Tumores mais avançados, maior a inflamação, tá bom? Mas sim, tá? Agora, o que fazer para tratar essa anemia? Então, o primeiro ponto que eu estava comentando aqui com vocês é esse, é identificar a causa dessa anemia. E isso o nutricionista vai poder fazer por você. Você vai passar por uma avaliação e aí você vai, ele vai avaliar o porquê dessa anemia. Então, identificou a causa da anemia, primeiro passo, modular essa inflamação, tá? Verificar a saúde hepática também é importante. Fígado lesionado, inflamado, seja por uma doença prévia ao câncer, ou seja por conta da localização do tumor hepático, por exemplo, a tendência é que a anemia ela seja mais prevalente. Então a gente precisa melhorar essa saúde hepática, preservar esse fígado que já está tão debilitado por conta dos medicamentos e da quimioterapia. Precisa modular essa inflamação, como eu comentei, precisa tratar a saúde intestinal. Semana passada eu fiz uma live sobre intestino, falei sobre prebióticos, probióticos, paraprobióticos. Então assim, o intestino ele é altamente fragilizado, né, por conta do tratamento oncológico, antineoplásico, da quimioterapia em específico. Então gera ali um desequilíbrio no microbioma, né, que é o conjunto de micro-organismos presentes no intestino, e isso gera uma maior resposta inflamatória, isso atrapalha a absorção de nutrientes. Então,
é necessário cuidar desse intestino também. Não adianta a gente ficar tratando anemia só pedindo para a pessoa comer couve, beterraba, feijão e carne e não tratar do intestino. Precisa tratar do intestino, gente. Precisa ter um olhar para esse intestino. A Irene comentou aqui de intestino preso. Intestino inflamado, intestino debilitado, alteração intestinal precisa ser tratado, tá? Então isso é um ponto. Um outro ponto também é observar como é que está a concentração de ferro no organismo, né? Então realmente essa anemia é por conta de uma deficiência de ferro, né? Então precisa realmente aumentar as fontes de ferro. Aí tudo bem, aumentamos alimentos fontes de ferro. Mas assim, tá absorvendo esse ferro não só pensando na questão intestinal, mas que nem eu disse, a questão gástrica, do estômago, né? Então assim, como que a gente faz para melhorar esse pH gástrico, melhorar esse fator intrínseco do seu estômago, né? Então tem algumas estratégias nutricionais que nós devemos utilizar ao longo aí do tratamento em pacientes, por exemplo, que estão em uso daqueles medicamentos que eu comentei, pantoprazol e omeprazol, por exemplo, tá? Então essas estratégias elas precisam ser tomadas para que esse ferro ele possa ser melhor absorvido, tá bom? Além disso, pensando na questão da B12, tá? A B12 ela é pouco solicitada, exames, marcadores de B12 pouco solicitado durante o tratamento, e é necessário que a gente meça essa B12, né? Porque se for necessário uma suplementação, então que a gente suplemente, né? B9 também, entre outros nutrientes que são importantes para a formação de células, para a formação de hemácias. Além disso, além do ferro, além da B12, da B9, o paciente ele precisa estar consumindo uma quantidade adequada de proteína. Gente, proteína é muito importante para a formação de células no organismo, tá? Além disso, consumo de carboidrato, consumo de lipídio, tá? Então, consumo de gordura, fontes de gorduras boas. Então, o consumo dos macronutrientes é importante, tá bom? Então, é necessário avaliar como que está a ingestão alimentar desse paciente, né? Como está a sua ingestão alimentar, para que a gente possa organizar não somente os micronutrientes, as vitaminas e minerais, mas também os macro, né? Ou seja, distribuir esses nutrientes ao longo do seu dia. Proteína, já falei aqui, falo várias vezes, o ideal é o consumo proteico de maneira fracionada, né? Então, é importante avaliar tudo isso. Além das vitaminas das vitaminas do complexo B e do ferro, outros nutrientes que são importantes, por exemplo, para a formação das hemácias, né? O zinco, magnésio, selênio, vitamina A, vitamina C, vitamina E. Então, percebam que não é tão simples assim. Não é só você comprar ferro e tomar, né? Que eu vejo muita gente fazendo isso, ou vê lá que tá com anemia, prescreve ferro. Não é tão simples assim. É aí que entra. Aí prescreve ferro, não adianta, ó, tá vendo? Não adianta suplementar nutrientes, só não adianta se alimentar melhor. Mas não é só isso, né? Então olha quantos fatores eu tenho comentado aqui para vocês que podem impactar nessa absorção. Olha só, gente, como é importante o acompanhamento nutricional, não é mesmo? Porque daí sim, a dieta, a alimentação vai exercer uma boa influência, tá? Então não adianta só suplementar, tá? É isso que eu quero deixar aqui bem claro para vocês, tá bom? A Ju comentou que tá com deficiência de ferro. Se é deficiência de ferro, precisa suplementar ferro, né? Então se é deficiência de ferro, precisa suplementar ferro, mas não só suplementar ferro. Avaliar todos os outros quadros que eu comentei. Por quê? Vai suplementar ferro, mas está absorvendo esse ferro? Né? Então a gente precisa avaliar isso, tá bom? Então esse é um ponto muito importante. Agora pensando de maneira geral, quais alimentos são interessantes de vocês investirem, tá? Então eu falei aqui de ferro, B12, B9, zinco, magnésio, selênio. Percebam que todos esses nutrientes, eles vão estar presentes nos alimentos, principalmente nos alimentos naturais.
Então, se você tem uma alimentação variada, baseada em alimentos naturais, pouco alimento industrializado, ultraprocessado, você provavelmente já vai estar consumindo esses nutrientes, né? Você vai estar consumindo as fontes alimentares desses nutrientes. Mas quando eu digo uma alimentação natural e variada, eu me baseio em todos os grupos alimentares. Então você pode pensar assim, não, mas eu cortei os ultraprocessados, eu cortei os industrializados, né? Mas aí você olha para o teu dia, você está comendo só carboidrato, ou está comendo poucos vegetais, poucas frutas, está consumindo poucos grãos, né, leguminosas, que é a família do feijão. Você tem pouca variedade, quando você come verdura, é mais alface e tomate, você varia pouco as cores, você não come castanhas, por exemplo, ou outras sementes, né? Então aí não adianta só comer natural, né? Porque o natural que você está comendo não tem uma gama de nutrientes que ali você está recebendo diariamente. Então, quais são os alimentos que vocês precisam investir, tá? Primeiro, alimentos de origem vegetal, tá bom? Então a base, verduras, legumes, base, alimentos de cor laranja, alimentos de cor verde escura, tá bom? Porque daí vai ter beta-caroteno, vitamina A, vai ter magnésio no verde escuro, vai ter ferro no verde escuro, vai ter ali zinco. Família do feijão, gente, é rica em zinco. Alimentos de origem vegetal, olha só, grão de bico, lentilha, ervilha, o próprio feijão. Aí quando pensamos também nas castanhas, castanha do Pará, rica em selênio, rica em zinco, magnésio, nozes, tá? Então não precisa ser assim, nossa, Nini, mas é caro, né? Mas, gente, vocês não vão consumir um pote dessas oleaginosas por dia. É um punhadinho, né? A gente aqui tem por hábito querer comer muito, né? Como se fosse um petisco, né? Vem um filme e vai lá um balde de nozes. Não é assim, tá bom? É um punhadinho em cima da mão, né? Um punhadinho na palma da mão, aliás, tá bom? Então já é 2 castanhas do Pará, de 2 a 3, dependendo do tamanho por dia, tá bom, gente? Então, dessa forma, vocês vão estar consumindo mais e mais nutrientes. Agora, pensando em outras fontes de ferro, além das verduras, dos vegetais verdes escuros e do feijão, as carnes, né? Então, nós temos os peixes, frangos e carnes vermelhas, vitaminas do complexo B, ovos, as carnes também, vermelha, peixe, frango, né? Então, quando você tem uma variedade também, você acaba recebendo todos esses nutrientes, tá? Cereais integrais contém também parte dessas vitaminas e desses minerais. Além disso, os cereais integrais é importante para a saúde intestinal, e a saúde intestinal é importante para a absorção de nutrientes, tá bom? Então invistam nesses alimentos. Vocês podem fazer sucos? Tem muitas pessoas que me perguntam, mas e suco, Aline? Suco para anemia, né? Veja bem, o suco ele é uma estratégia a mais no dia. Ele não é milagroso, tá? Então quando a gente pensa assim, nossa, suco para anemia, vou tomar uma vez por dia esse suco e pronto, a anemia foi embora. Não é assim, tá? Não é mágico. Então é muito importante que o teu contexto de alimentação seja favorável, né? Então que você tenha uma alimentação saudável, que você tenha em todas as refeições esses nutrientes fracionados, e aí o suco ele vem para complementar. E por que eu gosto da ideia do suco? Porque, por exemplo, no café da manhã, você vai fazer um suco verde, né? Ali vai botar couve, que é super bacana para anemia. Você pode botar uma aveia junto, um alimento de cor laranja, uma manga, uma laranja. Vai botar uma fonte de vitamina C, a própria laranja, um limão. Enfim, você vai botar esses alimentos lá. E aí, normalmente, a couve é um alimento que você não vai comer no café da manhã, né? Ninguém pega um prato de couve e come no café da manhã. Mas se ela tá no suco, você bebe. E aí no almoço e no jantar, você reforça com outros nutrientes, né? Então por isso que essas são estratégias, né? São estratégias a mais no seu dia que você pode estar fazendo para melhorar a disponibilidade desses nutrientes, tá bom? Então quem aí, né, me pergunta dos shots, dos sucos, eu tenho essa visão sobre essas preparações. Eu incentivo, eu acho super bacana, mas dentro de um contexto, tá bom? E dependendo do grau da tua anemia, tá? Só essas orientações não vão ser suficientes. E aí, realmente, vai se fazer necessário suplementar.
tá? E aí, suplementação é só prescrição de nutricionista ou médico. Não se autossuplemente, tá, gente? Não é porque é natural, né? Ah, é ferro, é vitamina, é mineral, que tá tudo bem, né, gente? Em excesso pode ser danoso, sim. Pode não só dar algum efeito colateral, como prejudicar o teu tratamento, estimular a proliferação celular das células cancerosas, tá? Então não fique se autossuplementando, tá bom? Então eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que vocês me mandaram para eu estar respondendo aqui para vocês. O zinco, já respondi para você como que você pode estar consumindo zinco. A Irene perguntou sobre o kefir de leite, se é bom. Irene, eu não recomendo. O kefir é ótimo, tá? Até na live da semana passada eu comentei. Kefir, ele é uma fonte de probiótico. Probióticos são excelentes para o nosso intestino. O nosso intestino é povoado por micro-organismos benéficos e maléficos, e a nossa expectativa é que se tenha mais micro-organismos benéficos, que são esses probióticos. Então o kefir é uma boa fonte de reposição. Mas durante o tratamento, especialmente na quimioterapia, eu não recomendo o consumo de kefir, kombucha, por conta do risco de contaminação pelo excesso de manipulação. Então, o kefir normalmente são mudas que você ganha por doação. Você não sabe como aquela pessoa cultivava as mudas de kefir na casa dela. Na tua casa, por mais que tu tenha todo o cuidado do mundo, o risco é muito grande de você contaminar um talher que não foi bem lavado, um copo, fica em temperatura ambiente para proliferar. Às vezes pode cair ali alguma coisa e proliferar também um micro-organismo ruim, e às vezes a tua imunidade está debilitada. Então, assim, probiótico eu recomendo somente manipulado ou pela indústria farmacêutica, tá? Fechadinho ali, bonitinho, tá bom? É normal a glicose subir? Sim, ainda mais se você tá em uso de corticoide, tá bom? Quantas castanhas por dia eu já respondi. Cúrcuma em cápsula é bom? Olha, tem algumas químios, alguns medicamentos, que o excesso de curcumina pode impactar na via de ação desse quimioterápico, né, ou do tamoxifeno, por exemplo, e atrapalhar a sua ação. Então, a cúrcuma ela é ótima, tá? A curcumina presente no açafrão da terra, na cúrcuma, maravilhoso, eu super indico. Mas coloca por via de alimentação, tá? Não suplementa por suplementar, não. Só suplementa se um nutricionista passar isso pra você, te avaliar e passar isso pra você. Eu já suplementei, já tive pacientes que eu suplementei, mas sempre dosagem controlada, eu avaliei a alimentação da pessoa, o caso da pessoa. Então não se autossuplemente. Na dúvida, põe na comida, tempero, tá? Deixa eu ver aqui a perguntinha. Essas perguntinhas aqui são relacionadas aos stories, né? Então, gente, pra gente finalizar aqui a live, se vocês tiverem mais dúvidas, podem estar mandando pra mim. Mas o que eu queria que ficasse pra vocês em relação à anemia, tá? Que a anemia, ela é sim uma consequência comum do tratamento e da própria doença, mas ela não é desejada. E a alimentação, a nutrição de precisão, ela tem sim a capacidade de tratar essa anemia, de minimizar os danos causados por essa anemia. E que é muito importante o acompanhamento nutricional, para que você possa ser avaliado de maneira individual, entendeu? Para que o nutricionista ele possa avaliar o porquê dessa anemia. Porque a anemia, ela não é por uma única fonte, por uma única causa, tá? Pode ter vários fatores que colaboram para o aparecimento dessa anemia, tá bom? Então, você precisa ter a causa identificada. E aí que entra o nutricionista, porque eu, no caso, avalio nos meus pacientes a causa e eu vou na raiz do problema. E aí, se for necessária a suplementação, vai ser uma suplementação segura e efetiva, tá? Mas o que vocês podem fazer a partir de agora? Melhorar a alimentação de vocês e cuidar do intestino de vocês. Como que modula a inflamação? A partir de alimento.
Não precisa ficar se entupindo de suplemento para isso. Comida natural, comida que Deus fez, entendeu? Que Deus nos deu, que a natureza nos dá. Comida de verdade, comida variada, base de alimentos de origem vegetal. Imaginem uma pirâmide, né? Então a base dessa pirâmide é alimentos de origem vegetal. Vai subindo alimentos de origem animal, equilíbrio, tá bom? Você modula a inflamação. Varie ao longo dos dias, ao longo das semanas, não coma sempre as mesmas coisas. Varie nas cores, cores fortes, laranja, vermelho, verde escuro. Essas cores são ricas em nutrientes, tá? Para potencializar a absorção de ferro, una ao seu almoço e ao seu jantar uma fonte de vitamina C. Então, por exemplo, vai comer ali um feijão, né, uma carne, espreme um limão na comida, a vitamina C potencializa a absorção de ferro. Vai fazer um suco verde, põe limão, põe laranja, a vitamina C potencializa a absorção de ferro, tá bom? Cuida do intestino, cuidado com açúcar, farinha branca, bebida alcoólica já não é recomendado mesmo durante o tratamento, mas se de vez em quando você toma, evita, porque vai acabar afetando a tua saúde intestinal. Produtos ultraprocessados, né, que tem muita química, vai afetar o teu microbioma, vai atrapalhar na absorção de nutrientes, tá bom? E se você usa aqueles medicamentos que eu comentei no início da live, toma um chazinho de alecrim, vai melhorar, tá? O pH gástrico, vai melhorar a absorção aí das vitaminas importantes no estômago. Um chazinho de alecrim fresco, tá? Uma meia hora mais ou menos depois do almoço, depois do jantar. Vai te ajudar bastante e vai te aliviar também, vai melhorar a tua digestão, tá bom? Pra gente finalizar, perguntaram sobre fígado. Fígado é polêmico, gente. Quem aqui acha que fígado deve ser consumido, que fígado é bom, né? Tá com anemia, então coma fígado. Quem aqui acha que fígado é interessante? Enquanto vocês comentam aí do fígado, vou responder a Irene, tá? Chá para a questão dos gases. Chá de hortelã é excelente, hortelã. Se você tá sofrendo com esse efeito colateral, hortelã. Tá bom? Então chá de hortelã, 2 a 3 xícaras por dia. Alecrim também contribui, mas hortelã é bem eficiente, tá bom? Meu Deus do céu. Como o fígado até explodir. Gerson. É você, Gerson. Agora que eu reconheci a foto. Então, meu amigo, sinto te dizer. Aqui outras pessoas colocaram eu. Gente, sinto dizer para vocês isso, entendeu? Mas fígado não indico, não é bom para tratamento. Por quê? Polêmica, né? Polêmica. O que acontece? Gente, o fígado, pense bem, isso é no ser humano e também nos animais, tá? Qualquer coisa, comida, medicamento, antibiótico, hormônio, qualquer coisa é metabolizada no fígado. Aí você tem lá um boizinho feliz, que foi abatido, que vira o bife no teu prato, né? Fígado. E ele estava em uso de algum medicamento, de algum antibiótico, hormônio. Aí é polêmico, né? Porque não pode hormônio, enfim. Mas estava lá. E aí você come aquele fígado. E aí você já está no meio do tratamento, cheia de medicamento para metabolizar. Aí você come um órgão de um boi cheio de outras substâncias tóxicas. Entendeu? A conta não bate. Não vale a pena. Come ferro em outra carne, em outra região do boi. Em feijão, em couve, brócolis, tá bom? Não come do fígado não, tá? Vamos preservar aí o teu fígado, coitado. Vamos preservar o teu fígado, coitado, que tá tão sobrecarregado, tá bom? Então, essa é a minha opinião profissional. Se você escutar por aí outro profissional falando, coma fígado, veja bem, essa é a minha visão, tá? É o que eu entendo e o que eu julgo melhor para os meus pacientes, porque eu vejo que não há necessidade. Não há, entendeu? Então, assim, se a anemia ela for brava mesmo, se a anemia for aquela anemia, vai ter que suplementar de qualquer jeito. Então, entendeu? Pra quê? Pra quê? É um meio a mais de você absorver toxina, sabe assim?
não tem porquê, mais xenobiótico pro organismo. Então isso é uma conduta minha, tá bom? Então assim, não vamos também polemizar muito, mas essa é a minha conduta, tá? Essa é a minha visão, tá bom? Aí comentaram aqui que faz muito sentido. Exatamente. Então tá bom, a gente perguntaram da omelete. Não, a omelete ela não vai substituir o fígado, pensando em proporção de ferro, tá? Mas é uma boa fonte proteica. Mas aí, que nem eu falei, de forma variada, você consumindo carne 2 vezes por semana, peixe, frango, fracionando aí nos outros dias, ovos, os outros alimentos de origem vegetal, tá bom? Aí você consegue aí melhorar essa sua gama aí de nutrientes, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Não esqueçam que toda segunda-feira, às 17 horas, eu entro aqui ao vivo, tá? Para conversar sobre algum tema pertinente, né? Essa fase que vocês estão passando do diagnóstico, do tratamento ou do pós-tratamento. Então, como eu disse, a minha missão é justamente auxiliá-los para que vocês passem por essa fase de recuperação sem interrupções no tratamento e com menos efeitos colaterais. Um grande beijo para vocês. Se vocês gostaram da live, tira um print, me marca, eu vou adorar repostar o conteúdo de vocês, tá bom? Um grande beijo e até segunda-feira que vem.